Bom, o Freud encontra um mestre e se defronta com a diferença entre ocupação e missão, simultaneamente. E assim, de fato, começa o relatório. Vocês lembram que ele diz que o relatório, ele fala daquelas coisas todas que ele fala no vídeo 7, a gente já leu, e aí ele fala que não é por aí, né? Que o que ele quer tratar é a partir da chegada dele em Paris, na primeira quinzena de outubro, e daí para frente. Então, ele começa. E é importante entender a diferença entre missão e ocupação. Você pode, por exemplo, fazer comida para vender. E com esse dinheiro você pagar os seus impostos, e você pagar o seu carro, e você comprar o seu apartamento, se você tem filhos, pagar o colégio das crianças ou de alguns sobrinhos, sei lá de quem. Ajudar pessoas, fazer milhares de coisas com isso. Mas é a sua ocupação, não uma missão, não uma coisa que te chama de dentro. Mas um dia, vamos dizer que você vai lá olhar na internet os seus concorrentes, aí começa a ver até que esbarra num que tem preocupações com os alimentos, com a saúde. Aí você para e olha e fala, meu Deus, mas eu aproveito o óleo. Olha, mas eu uso óleo de milho para dar a impressão que o bolo, né, tá fofinho. Olha, mas eu uso o peixe fazendo de conta que é um e não é. Então, e olha só, na verdade eu poderia fazer tal coisa assim, assado. Isso. E aí você fala, aí você começa a olhar mais coisas, acompanhar gente que trabalha com essa ideia de saúde e alimentação, que se preocupa de fato com isso. Você começa, e de repente, quando você menos vê, você já está envolvido nisso, já faz parte de programas disso, já tem até uma live própria sua falando dessa coisa, já mudou o seu esquema de contabilidade, de marketing, já mudou o tipo de comida que você faz, já ganhou outra clientela e já está até ampliando a sua clientela, e você até está muito mais ocupado do que era antes, mas está muito mais vibrando, entusiasta. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que você está se sentindo útil e ao mesmo tempo você está vendo prosperar o seu empenho, o seu investimento. Uma missão não é uma coisa como uma ocupação. Freud tinha uma ocupação. Freud estava até tentando ser professor lá na Universidade de Viena, não tinha conseguido nesse ano, embora tivesse passado, tivesse sido aceito, não tinha conseguido. Freud concorre a uma bolsa e aí acha melhor ir para Paris, porque tinha uma porção de coisas que falavam que era muito mais fácil o acesso ao material. Então ele foi lá, mas ele foi ainda como uma ocupação dele dentro da medicina. Ele desde 82 tinha saído do laboratório do Bruck, estava trabalhando com as histerias, com os fenômenos que estavam acontecendo, estava. Mas ele não tinha esbarrado com uma pessoa que tinha uma missão. E ele chega lá e encontra Charcot. Não era só a Salpêtrière, era Charcot. Charcot era um camarada que desde a residência dele, detalhe, ele entrou na residência no ano em que Freud nasceu. E ele começou a frequentar a Salpêtrière, trabalhando depois, no ano em que Freud fez o Bar Mitzvah. Então, já falei para vocês, 2 datas importantes da vida do Freud, o Brit Milá e o Bar Mitzvah, são 2 entradas dele, Charcot, dentro da Salpêtrière. E o Charcot, quando chegou lá como residente, ele ainda ia rodar os outros hospitais. Ainda ia ver muito, ainda estava estudando. Ele resolveu que ele diz, é preciso voltar aqui. Ele próprio, Charcot, diz isso para ele. E, mais tarde, ele se forma, ele ganha a cátedra de, para dizer certinho, anatomia patológica do Collège de France. Fica se sustentando com isso. Mas
ele vai trabalhar como voluntário na Salpêtrière. Por quê? Porque aquilo atrai ele, chama ele, até que só em 1891 é que ele, 881, desculpe, é que ele recebe um lugar na Salpêtrière, de fato. Ele ganha a cátedra de neuropatologia, criada, é instituída e é confiada a ele a cátedra de neuropatologia na Salpêtrière. Só. Ele quando já estava com 55 anos. Antes disso, ele era um voluntário, passou muitos anos sendo voluntário. Desde 1869 até 1881 como voluntário, enquanto trabalhava no Collège de France. Bom, então, esse camarada, ele era um mestre cheio de discípulos. Ele tinha um monte de discípulos em torno dele. E Freud foi um discípulo desse mestre. E como todo bom mestre, o discípulo vai além dele, né? Freud foi além do Charcot, fez a psicanálise. Saiu da ideia de doenças nervosas, porque eles achavam tudo que era da neurologia, tudo era nervoso, e descobre, né, os fenômenos psíquicos, a psique mesmo, a nossa alma mortal que faz todas as coisas que faz, que produz os sintomas todos, o sonho é um deles, e que manda recados, e que faz tudo o que eu tenho que fazer. Eu vou continuar lendo e comentando, como sempre eu faço, no Mundo Psíquico. Quem não quiser, pode parar por aqui. O vídeo foi basicamente, e tem outros fatos que eu vou falando à medida em que eu vou comentando. Agora começa o relatório. A Salpêtrière, que foi o primeiro local que visitei, é um amplo conjunto de edifícios que, por seus prédios de 2 andares dispostos em quadriláteros, assim como por seus pátios e jardins, lembra muito o Hospital Geral de Viena, onde Freud esteve. Com o passar do tempo, a Salpêtrière serviu a finalidades muito diferentes e o seu nome, assim como a nossa Gewehr Fabrik, provém da primeira dessas finalidades. A situação é a seguinte: Salpêtrière é uma fábrica ou um depósito de salitre, que era uma espécie então de arsenal da época foi criado para o rei Luís XIII, um arsenal. A Gewehr Fabrik era uma fábrica de material bélico, que era onde funcionava o Instituto de Fisiologia do Bruck, que o Freud trabalhou. Então, o Freud sai em 1882 de um lugar militar e em 1885 ele vai para outro lugar militar. Os dois nasceram como lugares militares e os dois estavam servindo para a compreensão dos fenômenos psíquicos, que até então eles achavam que eram problemas nervosos. Tudo era considerado coisa do sistema nervoso. Os edifícios da Salpêtrière foram, afinal, convertidos em lar de mulheres idosas e proporcionavam asilo a 5.000 pessoas. A natureza das circunstâncias fez com que as doenças nervosas crônicas viessem a figurar nesse material clínico com especial frequência. E os antigos, porque, claro, as velhinhas tinham problemas, né? E os antigos, Médecins des Hôpitaux, ele não traduz, ele bota assim mesmo, são os veteranos da instituição. Briquet, por exemplo, tinham começado a fazer um estudo de revisão dos pacientes. O Briquet, ele faz a revisão, mas ele vai embora para
para seguir para outros hospitais, que é o que o Charcot também teria feito. Mas acontece que o Charcot não tinha esse interesse. Então o Charcot se formou e aí ele foi dar aula no Collège de France e ficou como voluntário desde 1869 já na Salpêtrière. Era o interesse dele. O interesse dele era a neuropatologia e ele não ficou rodando como os outros rodavam. E ele continua. Mas o trabalho não pôde prosseguir de modo sistemático por causa do costume existente entre os médecins des hôpitaux franceses de mudar de hospital com frequência e, ao mesmo tempo, por causa do ramo especial da medicina que estão estudando, até que sua carreira os conduza ao grande hospital clínico Hôtel Dieu. Todos faziam isso, mas Charcot não. Desde residente, ele percebeu que ali estava uma missão para ele. Então, era ali que ele tinha que ficar. Ele não foi rodando. E por que começava pelo hospício? Começava pelo hospício, que era o nome que se dava a Salpêtrière, Hospice pour la Vieillesse. O hospício, porque o hospício era a coisa mais assim, na época. Então começa pelo hospício e vai andando por outras especialidades. O Charcot não queria. O Charcot, diz Freud agora, mas Charcot, quando era interno, residente na Salpêtrière, em 1856, percebeu ser necessário fazer das doenças nervosas crônicas o tema de um estudo constante e exclusivo. E resolveu retornar à Salpêtrière como médecin des hôpitaux. E depois disso, jamais abandonou esse hospital. E ele veio como voluntário. Charcot, ele veio como voluntário, virou médecin des hôpitaux e ficou, e aí fez crescer loucamente aquele lugar de uma maneira fantástica e muito entusiasmado, e foi graças a isso que Freud chegou lá e Freud aprendeu muito. Charcot modestamente declara que seu único mérito consiste em ter executado esse plano que estava traçado para ele desde a residência. Portanto, era uma missão. Devido à natureza favorável do material à sua disposição, qual material? O material clínico que ele tinha ali, foi levado a estudar as doenças nervosas crônicas e sua base anatomopatológica. Ele era um neuropatologista. Durante uns 12 anos, deu aulas de clínica como professor voluntário, sem deter qualquer cargo oficial, porque estava lá dando aula no Collège de France. E não recebia dinheiro para estar ali na Salpêtrière. Até que, finalmente, em 1881, uma cátedra de neuropatologia na Salpêtrière foi instituída e confiada a ele. Essa indicação implicou modificações de grande alcance nas condições em que trabalhavam Charcot e seus discípulos, que nesse tempo se tinham tornado numerosos. Claro, 13 anos seguidos de trabalho voluntário dentro da Salpêtrière, Charcot trouxe muita gente para aprender com ele. Ao material permanente presente na Salpêtrière, acrescentou-se um complemento essencial quando foi fundada uma seção clínica na qual eram internados para tratamento tanto pacientes masculinos como femininos, selecionados a partir das consultas semanais realizadas em um departamento de pacientes de ambulatório. Então, chamado consultation externe. Nesses lugares, quando tinha problemas nervosos, fosse homem ou mulher, ia direto para o espaço do Charcot. Havia ainda à disposição do professor de neuropatologia um laboratório destinado a estudos de anatomia e fisiologia. Quer dizer, para o Freud, que estava interessado em neuropatologia, ele não precisava sair da Salpêtrière. Um museu de patologia, um estúdio para fotografar e preparar aparelhos gessados, um gabinete de oftalmologia. Bom, havia doenças oftalmológicas verdadeiras, algumas relacionadas com a questão direta neurológica, e havia os problemas oftalmológicos que não eram
doenças físicas, né? E Charcot estava vendo aquilo tudo, né? Haviam cegueiras que não eram, né? Eram por conta dos fenômenos psíquicos que estavam acontecendo. E, além disso, havia também um gabinete, um instituto de eletricidade e hidropatia. Isso antigamente dava um banho frio nos doentes, chamados pacientes nervosos, né, doentes mentais. E teve um episódio aqui no Rio interessante, que era uma paciente de um hospício, que perguntaram para ela se estava satisfeita, se tinha algum problema. Ela falou, o meu único problema é o Freud. Aí, Freud, ela sabe de Freud, né? São os preconceitos. Ela sabe de Freud? O que era o Freud? Freud é que as torneiras antigamente vinham escritas. Acontece que a torneira era francesa, Froid, e ela lia Freud. Ela tomava banho frio, esse era o problema dela. Ela não estava satisfeita com o Freud, o banho frio. Estes estavam, esses lugares todos que havia à disposição do Charcot, que eu acabei de descrever, estavam localizados em diferentes partes do grande hospital e possibilitavam ao diretor assegurar-se da permanente cooperação de alguns de seus discípulos que se encarregavam desses departamentos. Até agora, Freud ainda não falou o que queria fazer, vai falar no próximo vídeo. Todas essas modificações que o Charcot foi fazendo, ele escreve num texto, esse texto é traduzido pelo Freud em 1886. Freud virou um tradutor do Charcot. O homem que chefia toda essa organização e seus serviços auxiliares tem atualmente a idade de 60 anos. Freud ia fazer 30, lembre, né? Dias depois do relatório. Possui a vivacidade, a jovialidade e a perfeição formal no falar que costumamos atribuir ao caráter da nacionalidade francesa, porque no Império Austro-Húngaro o pessoal era considerado mais reservado. E, ao mesmo tempo, ele mostra a paciência e o amor pelo trabalho que usualmente adjudicamos aos de nossa nação. Até então eles achavam que os austríacos é que eram, né, pacientes e tinham atenção com o trabalho, mas os franceses tinham, Charcot tinha. A atração exercida por semelhante personalidade logo me levou a limitar minhas visitas a um único hospital e a buscar o ensinamento de um único homem. Abandonei minhas eventuais tentativas de assistir a outras conferências depois de haver me convencido de que tudo o que elas tinham a me oferecer eram, na sua maior parte, peças de retórica e de boa aparência. Ou seja, eles estavam cumprindo uma função ali de professores, mas não era uma missão como o Charcot estava cumprindo. As únicas exceções eram as autópsias forenses do professor Coandel e as aulas na morgue, que eu raramente perdia. Quer dizer, ele manteve esse tipo de assistência. Lá foi ele lá ver o professor, que ele até escreveu um prefácio de uma tradução alemã de ritos escatológicos em todas as nações, do Bruck. Ele vai falar uma frase vai ficar na cabeça do Freud, que esse homem ele fazia autópsia, né? Esse Boadel era famoso em termos de jurisprudência médica. E ele fala, os joelhos sujos são sinal de uma moça de respeito. E lá fazendo autópsia, ele avaliava, né? Então, aquela frase ficou na cabeça do Freud. Uma moça de respeito, uma moça trabalhadeira, tem os joelhos sujos. Lembra-se que esse tipo de autópsia é realizada em pessoas que são tão pobres que não foram enterradas nos cemitérios, né?
Elas são doadas para as universidades. Então, ele fazia essa avaliação. Bom, acho que a gente pode ficar por aqui. Beijo.